Este é mais um Comentando Atos dos Apóstolos. E nós agora estamos no capítulo 16. Hoje nós vamos ler do verso 11, até o verso 18, se assim o Senhor permitir. Vamos então ao texto de hoje, Atos, capítulo 16, do verso 11 em diante. O tema hoje é: entender a salvação vem de Deus. Entender a salvação vem de Deus. Vamos tentar entender isso aqui então, Então tá, vamos lá. Atos 16, do 11 ao 18. O texto diz: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia no dia seguinte, e a Nealópolis. Nealópolis é uma expressão que significa nova cidade ou cidade nova, Então, Paulo está aí, caminhando aí na sua segunda viagem missionária, tá? E nós caminhando com ele, Vamos lá, vamos seguindo Paulo aqui na viagem. Lembrando que essa viagem aconteceu provavelmente ali em torno do ano 50, 51, depois de Cristo. E dali a Filipos, E aí finalmente chegou a Filipos, na Macedônia, O verso 12 diz: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana, tá? Nessa cidade permanecemos alguns dias. Permanecemos aí porque Lucas estava, lógico, pelo que dá a entender, o autor de Atos, acompanhando a viagem, acompanhando Paulo aí. Então, finalmente Paulo chegou a Filipos, essa cidade tão importante do Império Romano. É muito importante mesmo. A minha cachorra hoje resolveu participar também. Bom, tudo bem. Vamos lá, dá para entender, Essa cidade de Filipos era uma cidade muito importante do Império Romano, porque ela o nome mesmo diz colônia, Era uma colônia, era diferente, tinha um status da própria Roma, Tanto é que Filipos era chamada de Pequena Roma, por causa disso, Quem fundou Filipos foi o Filipe II, da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Bom, gente, seguindo aí então, na cidade lá, claro, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham ido ou concorrido, Então, Paulo aí chegou em Filipos, não tinha sinagoga, pelo que dá a entender, tá? Não tinha sinagoga. E eles então perceberam que tinha um lugar lá, junto ao rio, à margem de um rio lá, que tinha um lugar de oração lá e tal. E eles chegaram lá, as mulheres estavam lá orando, buscando a Deus, temente a Deus. Claro, essas mulheres estavam orando, entende-se que elas não tinham conhecimento ainda do Evangelho, não tinham conhecimento ainda de Cristo. Elas oravam segundo o costume judaico, tá? Que entenda-se isso claramente, Lógico. Isso era um sábado, Muito bem. Aí o verso 14 diz: certa mulher, aí é que aparece aí a nossa querida Lídia, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, tá? Tiatira era uma localidade na Ásia Menor, na atual Turquia, que realmente pertencia a Lídia, Por isso que ela é chamada Lídia, a Lídia. Bom, vendedora de púrpura, de temente a Deus. Olha bem, ela era temente a Deus, ela era uma mulher que buscava Deus, só que, obviamente, segundo o contexto judaico e não segundo o contexto cristão. Então, aí que entra a questão aí da pregação, da importância da pregação. Às vezes uma pessoa ela é religiosa, não deixa de ser, mas só que ela não entendeu ainda o Evangelho, a mensagem cristã.
ela tem uma religião, mas não entendeu Cristo, né? É isso aí. Bom, e ela não tinha entendido, ela era uma mulher temente a Deus, como o texto diz, mas não tinha entendido Cristo ainda, não tinha entendido o Evangelho, tá? E o texto diz, vendedora de púrpura, parece que ela tinha bens, né? Não era, dá a entender que ela era uma senhora realmente de bens, né? Bens materiais, né? Próspera, vamos dizer na linguagem aí, né? E temente a Deus, como eu já falei, nos escutava. Olha bem, ela ficou escutando ali, prestando atenção, tal, na palavra ali, pregada ali. Aí, olha a colocação, o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. É por isso que o tema é esse, né? Entender a salvação vem de Deus. Porque ninguém pode entender a salvação, ninguém pode entender o Evangelho, ninguém pode entender Cristo, a não ser realmente por Deus, né? Só Deus pode fazer com que nós conheçamos as Escrituras Sagradas e entendamos, né? Eu, quando criei em Jesus Cristo, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu a entreguei lá na minha então casa, na então casa dos meus pais, tá? Se eu não me engano, era um sábado, no mês de agosto, e eu entreguei minha vida a Cristo sozinho lá. Eu não ia em nenhum templo evangélico, nem templo nenhum, eu não ia, né? Realmente eu não ia. Mas Deus me visitou e revelou o Evangelho ao meu coração. Por alguma razão, Ele fez isso, né? Só Ele sabe, a graça dEle e a bondade dEle. Então ninguém conhece Cristo, ninguém entende o Evangelho, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, né? Ou seja, pelo próprio Deus, né? Então a Lídia estava prestando atenção ali, mas foi o Espírito Santo que falou ao coração dela de um jeito todo especial, abriu a mente dela, abriu o coração dela, e ela entendeu as palavras de Paulo ali, e ela entregou a vida dela a Cristo naquele momento. O texto diz ainda, né? Deu no verso 15, né? Depois de ser batizada, olha bem, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, quer dizer, sua família toda, isso aqui deve incluir também os domésticos, os trabalhadores dela, né? Porque, como eu disse, era uma senhora de bens, né? Então ela tinha trabalhadores, servos, né? Então a família dela, os trabalhadores, todos também seguiram o mesmo caminho ali, o caminho de Cristo Jesus. Então, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ou seja, Lídia, além de se converter, ela também ofereceu a sua propriedade para servir de igreja. E dá a entender claramente nos textos bíblicos que realmente a casa de Lídia se tornou uma igreja, né? Possivelmente a primeira igreja na chamada hoje Europa, né? Porque era na Macedônia aqui. Então, olha bem, olha que importância tremenda, né? Então, provavelmente, na casa de Lídia aconteceu a primeira reunião da igreja na Europa, né? Provavelmente, certo? Isso é muito interessante, né? E tudo isso por quê? Porque Deus abriu o entendimento dela, abriu o coração dela para entender o Evangelho, entender as palavras que Paulo dizia. Ninguém consegue entender o Evangelho pela sua razão, pela sua intelectualidade, nada dessas coisas, tá? É pelo Espírito de Deus, certinho? E ela realmente entendeu. Muito bem, continuando o texto aí um pouquinho, diz assim: aconteceu que indo, o verso 16, tá? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa jovem aqui que adivinhava, né? A ideia aqui é pitonisa, de Piton, né?
essa ideia de adivinhação e tal. Interessante aqui que ela dava muito lucro aos seus senhores, né? Ou seja, ela realmente dava aos seus senhores o trabalho dela, né? A mão de obra dela, que era adivinhar, e aí os seus senhores ganhavam em cima dela, né? Digamos assim, né? Assim, ganhavam, na verdade exploravam essa jovem aqui adivinhadora, né? Que fazia adivinhações e tal, certo? Eles exploravam essa jovem, tá? E ela estava ali, né, acompanhando Paulo, aquela coisa toda. Aí o verso 17 diz: seguindo a Paulo, olha bem, tá? E a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Esse elogio aqui não é um elogio sincero, né? Na verdade, não é nem ela que está fazendo. A intenção dela era confundir as pessoas que estavam ali, né? Porque ela era usada, pelo que dá a entender, a gente vai ver isso aqui, Paulo a repreendendo, usada por espíritos malignos, né? Então a ideia dela era perturbar, era confundir, era atrapalhar a mensagem do Evangelho, né? É isso que a gente percebe aqui, tá? Então ela não estava ali fazendo elogios e tal, sinceros, nada disso, tá? Ninguém pensa. Infelizmente tem muitos cristãos aí, servos de Deus vaidosos, que até receberiam esses elogios. Legal, realmente, eu estou bem na fita, eu sou o cara. Mas Paulo não era desse tipo, né? Paulo era um homem que tinha discernimento espiritual. E olha o que ele faz, então, aí no verso 18, para a gente terminar, né? Isto se repetiu por muitos dias, quer dizer, ela fazia isso muitos dias, né? Então Paulo, já estava indignado mesmo, que ela estava a fim de perturbar mesmo, né? Então, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, notem bem, ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Exatamente, o espírito maligno que estava naquela jovem, que adivinhava, né? Que fazia suas revelações, tal, saiu dela na mesma hora e ela deixou de perturbar, deixou de atrapalhar a mensagem do Evangelho, tá bom? E graças a Deus Paulo teve discernimento, e a gente também tem que ter discernimento quando uma palavra não vem de Deus, até um elogio não vem de Deus, tá? A gente tem que ter discernimento, senão a gente acaba caindo, né? E muitos vaidosos acabam caindo mesmo, né? Infelizmente. Certinho, gente? Bom, e é isso daí. A lição que fica para a gente é a seguinte: tanto no caso de Lídia, em qualquer caso, entender a salvação, entender o Evangelho, vem de Deus, depende de Deus, tá? É isso daí. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe seu coração. Vamos orar ao Senhor neste momento, tá? Obrigado às pessoas que estão conosco, Gabriel Dias, Rosângela e tantas outras pessoas, né? Caizé, Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Grandemente. Deus, muito obrigado que estamos aqui em Tua presença. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer. Tu és bondoso, maravilhoso, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que temos aqui de explicar a Tua palavra. Fique conosco, nos dê Tua graça, nos dê Tua bênção. Abençoe, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada amigo que está conosco nesta manhã. Que sejam todos abençoados em nome de Jesus Cristo. Abençoe o nosso querido Brasil, as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, bom dia. Se essa mensagem abençoou a sua vida, instruiu você, então compartilhe, tá? E se inscreva no meu canal. Deus abençoe. Fique com Deus. Grande abraço.